hoje. Eu tô esperando. Que câmera. Boa noite, gente. Um minutinho, nós já vamos tentar compartilhar, embora esteja tudo bloqueado. Aliás, quem puder ajudar a compartilhar, por favor. E nós já vamos dar início. Você tirou outro? A gente falou, né? Não, nós Acabamos na semana passada, 582, né? Não, nós acabamos, né? Não paramos na 582? Não, nós acabamos a obrigações dos espíritos, né? Ocupações e missões dos espíritos. Eu marquei como se a gente fosse continuar da 582. Não. Porque lembra que a gente falou, pode-se considerar a paternidade como uma missão que ia dar muito o que falar? E aí... Mas nós fizemos, né? Eu acho. Que dia foi terça-feira passada? Essa quarta-feira passada, né? De estudo. Quarta? 21. Acho que não foi feito. Foi nível da Dona Deia. Ah, verdade. 21. Tenta compartilhar, não sei se vai conseguir. Esse celular faz eu passar cada vergonha. Eu acho que você tem razão, viu, Ana? Acho que parou e... Parou na 582. É. Tem ali, não tem? Pega pra mim. Deixa eu pegar enquanto você tá tentando. Ai, mexi na horta, hoje acorda minha mãe. Não sai. Gente, mais um minutinho só, por favor. Na verdade, nós falamos aí, eu coloquei que nós já vamos entrar no minerais e plantas, mas a Ana lembrou, nós temos que acabar 582, 3 e 4, que ficou da semana passada, que é ocupações e missões dos espíritos, e aí no fim nós deixamos para acabar, ou considerar a paternidade como missão, nós achamos que não ia conseguir acabar, né? Foi por isso, né? Foi. Ia ficar muito grande Nós achamos que ia dar... a discussão grande e a gente achou melhor pular. Então nós já vamos iniciar, gente, quem puder compartilhar, porque nós estamos realmente bloqueados Tentando aqui. nos grupos. Então quem puder ajudar a gente a compartilhar, porque nós estamos parados. Nós vamos iniciar em 2 minutinhos. Às vezes eu compartilho nos grupos, gente, que depois que eu vejo já foi. Só o povo me tirar, né? Honesto, pô.
já corrigi as questões, tá? Para quem tiver, então já fica, semana que vem eu só coloco novamente lá. Nossa, eu tenho um grupo. Deixa quieto. Tem grupo. Hã? Depois eu falo. Gente, mais um minutinho. Quem tá vendo? Tô vendo os que sempre estão com a gente aí, a Cássio, Madalena. Se vocês puderem ajudar compartilhando nos grupos que vocês participam com a gente agradece, porque nós estamos ainda bloqueados, tá? Vamos, quer fazer a oração inicial? Eu faço. Deixa eu baixar aqui, desculpa, eu vou baixar. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, todos os nossos amigos da internet, né, que nos acompanham. Queria convidar todo mundo para uma oração, acalmar os nossos corações e principalmente nossa mente do dia a dia, do trabalho, que a gente vive sempre atribulado, né? Então vamos respirar fundo, elevar nosso pensamento a Deus, com um sentimento de gratidão sempre em primeiro lugar, pela vida, pelo dia de hoje, por termos acordado, cada dia uma oportunidade da gente tentar ser um pouquinho melhor do que foi ontem. É uma chance que Deus nos dá para tentarmos nos melhorar como seres humanos, né? Então agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, do dia, a oportunidade do encontro. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, de um Jesus tão próximo de nós, tão querido, um Jesus que está sempre ao nosso lado. Agradecemos a espiritualidade amiga e companheira que sempre nos acompanha nos trabalhos dessa casa de oração, ao mentor desta casa, ao anjo da guarda de cada um que aqui está e o anjo da guarda de vocês que estão nos assistindo. Eu peço agora para Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que leve até todos os que estão assistindo muita paz, muita calma, para que a gente consiga absorver todo o estudo dessa noite, seguindo sempre o Evangelho, claro, de Jesus. Levem a todos, Senhor, o benefício da paz, da calma, e que todos, eu peço que todos que estão nos assistindo coloquem a água durante o estudo, fiquem com a gente durante o estudo, que a espiritualidade sempre trabalha, não só aqui, mas como quem está conosco, colocando o remédio necessário para que cada um possa, no final desse estudo, tomar para que as suas forças sejam restabelecidas. Agradecidos que somos, então damos por início o trabalho de hoje. Que assim seja. Vamos lá, a palestra de ontem, quem estava ao vivo, tentando acompanhar hoje, porque... Vamos lá, de palestra de ontem. Eu, segundo a lista, depois que a palestra me sai, eu faço outra palestra. Para mim foi, assim, o exercício que ele fez ontem, eu acho que todo mundo... Muito bom. Se as pessoas ouvissem... Primeiro que ele trouxe pra gente a ciência bem clara da evolução, né? Foi muito interessante. E depois ele trouxe o que nos diferencia, né? E esse exercício que ele deu, eu acho que as pessoas que passam por momentos difíceis, hoje eu tive um atendimento fraterno no WhatsApp,
vou mandar para essa pessoa, depois eu vou compartilhar com você, não vou falar o nome, lógico. Mas assista a palestra de ontem e tenta fazer o exercício que ele deu. Porque você consegue encontrar mais paz interior. Se não conseguir a primeira vez, ouça de novo. Isso é um exercício que a gente faz. Então, ele foi muito feliz e ele conseguiu, pelo menos aqui, um ambiente de extrema paz, de vibração positiva, que eu acho que chegou até os nossos irmãos. Tivemos algumas mensagens falando que estavam emocionados com a palestra. Então, para mim, foi fantástico. Foi maravilhosa mesmo, adorei. De grande ensinamento, da parte científica, né? Grande reflexão. Grande reflexão. Agora, quem estava aí, Madalena... A Cássio está falando. A Cássio está falando. Deixa eu ver se meu nome Juquinha, bem-vindo. Bastante gente que às vezes entra com a gente. Gente, boa noite. De novo, se quem quiser, quem puder compartilhar, porque a gente está bloqueado para fazer os compartilhamentos nos grupos. E só para quem está entrando a primeira vez e puder ir colocando o nome para o pessoal que já está com a gente. A Arilda também está falando que foi mágico. Realmente, o final foi, mas eu achei realmente o que a Ana falou. A parte científica, e como não tem coincidências, nós iríamos entrar hoje já na parte de minerais e vegetais, que nós vamos entrar semana que vem. Então, na verdade, sempre a gente comenta isso, que as palestras acabam encaminhando para depois ajudar a gente no estudo, tá? Então, quem está a primeira vez, se puder colocar o nome aí para o pessoal que está sempre com a gente, né? A Rivalda está pedindo para passar o zap. Madalena, se você puder colocar para a gente o telefone do atendimento fraterno, explicando, né, depois para quem a gente quiser, o atendimento fraterno, depois a gente responde no particular, não dá para a gente responder agora. Então, para quem está entrando, o estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos tentar fazer as questões 582 a 584, que é o finalzinho das ocupações e missões dos espíritos, tá? Então, sempre as perguntas, é aberta a participação, sempre referente às questões sempre referente às questões que nós estamos estudando. Caso tenha alguma dúvida referente à doutrina ou alguma coisa que queira falar no particular, entra no atendimento fraterno ou na página, no lugar da mensagem, que nós tentamos responder por lá, tá bom? Então eu vou pedir, pessoal que está aí, a Valéria está pedindo, por favor, nós vamos colocar, a Valéria anotar, a Madalena, a Cássio, a Márcia, o pessoal que sempre está com a gente, que já sabe como funciona, se vocês puderem nos dar uma mão aí hoje, porque nós estamos só os três aqui, a Alice não está, então nós vamos precisar que vocês nos ajudem respondendo aí, e o que tiver a gente vai tentando colocar por aqui, tá bom? Sandra, a gente vai colocar o seu nome, já está no nosso livro de orações, vou dar os avisos já para quem está entrando a primeira vez. Por favor, quem está a primeira vez, coloca o nome, de onde que é, para o pessoal que já ajuda a gente na página, ajudar dando as orientações para vocês. E os nomes que forem pedidos, os pedidos de orações, os pedidos e tal, a Ana anota, o que não der para anotar hoje, porque vai ser mais corrido, depois ela passa para o caderno de orações e dá uma posição. Eu anoto, e só para a gente lembrar, a Madalena também faz esse trabalho lá. Lá em Goiás, ela também anota todos os nomes e ela nos ajuda, porque eu anoto, mas a vibração é de todos nós, né? Nas vibrações, tá? Marisa, muito bem-vinda. Hoje a sua mensagem na página nos alegrou muito. Eu compartilhei no grupo de WhatsApp. Embora o grupo de WhatsApp são os que estão aqui, muita gente que está no grupo de WhatsApp não anda participando. Então eu coloquei, mas estão aqui, mas eu coloquei no grupo a sua mensagem e realmente nos deixa muito alegre e nos motiva muito esse tipo de mensagem. Norma, muito bem-vinda. Então, para quem está chegando aí, hoje a Shirley também sempre está com a gente, sempre compartilha. Eu queria só comentar com vocês uma coisa, o pessoal que está com a gente viu o que a gente fez. Na segunda-feira, nós até agora não entendemos o que aconteceu.
Na publicação da manhã, a gente sempre publica uma para o bom dia e uma para o boa noite. E na publicação da segunda-feira de manhã, por ser começo de semana, e foi uma publicação que muita gente já até conhece, mas nós tivemos, bem-vinda Marli, nós tivemos uma procura muito grande, um compartilhamento e uns comentários muito grandes. Camila também sempre está com a gente, muito obrigado Camila, de ajudar. Maria Araújo de Salvador, bem-vinda. Todo mundo que está vindo aí, primeira vez, bastante gente nova. Então, os que estão a primeira vez, por favor, puderem compartilhar, curtam e sigam a página que tem todas as informações, tá? Então, para quem está chegando a primeira vez, vou dar os últimos avisos para a gente continuar. Nós vamos sempre, às quartas, das 20 às 21h30, estudo o Livro dos Espíritos. Nós estamos terminando o capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Nós vamos tratar da 582 a 584. Inclusive, a gente até ia terminar a semana passada, quem estava junto, mas a gente achou melhor deixar para essa semana, porque é um assunto que tem um interesse muito grande e vale uma discussão mais aprofundada. Então, nós vamos tentar por aqui. Camila, obrigado, você que compartilha tudo e já vai ajudando. Tá bom? Então eu vou pedir para o pessoal, Camila, o pessoal que sempre está com a gente, tá? Por favor, se vocês puderem ir dando uma mão e respondendo para as pessoas aí, nós agradecemos, porque hoje em 3 aqui, se ficar os 3 no celular, nós vamos ficar conversando no WhatsApp no grupo do centro, né? Então não dá. E aí os avisos finais das festas e tudo mais, nós damos no final para todo mundo. Muita gente nova, de novo, gente, muito obrigado. Lucimara tá aí, que sempre tá com a gente, então pode ajudar também. Tá? Hoje, como a gente tem pouco, provavelmente eu não vou conseguir ficar escrevendo os nomes, tá? Mas depois a gente passa. Então, por isso que a gente ia pedir, quem tá com a gente aí na página, por favor, ir respondendo e dando as informações que por acaso apareçam, já nos ajuda muito. Tá? Porque senão nós 3 aqui, nós precisamos tentar prestar atenção no que nós estamos fazendo, porque senão fica complicado. Mas é isso mesmo, é online, toda quarta, neste horário, depois fica disponível na página do YouTube, tá? E toda terça tem palestra às 20 horas também. Aí os últimos a gente dá. Semana que vem nós temos palestra do Evangelho, eu, Rodrigo e o Paulo Marzanati, de Macatuba. Semana que vem nós vamos estar internacional, 2 de Macatuba. Internacional. Tá bom? Gente, então, aí a Camila está respondendo. Pessoal que está acostumado, por favor, respondendo. Hoje nós estamos de novo, olha, muita gente, mesmo sem compartilhar, nós estamos com mais de 150 amigos participando com a gente, tá bom? A Michele está fazendo... Estou assistindo pela segunda vez, Antônio, eu lembro de você, obrigado. Queria sugerir a discussão de uma passagem desse livro sobre diferença em sonambulismo, êxtase e segunda vista. Michele, isso foi nós já passamos por essa parte do estudo e tem disponível no nosso canal no YouTube. Foram 2 ou 3 semanas desse assunto, aliás, até mais, né? Porque entrou em sono, sonambulismo, então tem disponível lá. Não dá para a gente voltar. E se tiver alguma pergunta específica que você quiser fazer, entra na página, no lugar da mensagem ou no atendimento fraterno, e a gente tenta responder. Mas se você quiser pegar a parte do estudo, tem lá no YouTube, tem pela data, tem pelo assunto, pelas questões e pelo tema, tá? Então você vai conseguir encontrar lá esse assunto que você está questionando. Só para tirar uma dúvida, nós vamos sortear o livro... Terça-feira. Terça-feira, né? Então, eu queria pedir, fica mais fácil pra gente, todo mundo que quiser participar do sorteio do livro, deixa lá na mensagem o nome, quero participar do sorteio do livro. Deixa na mensagem, porque às vezes a gente pode pular o nome aqui, né? Não custa entrar na mensagem ou no WhatsApp, quero participar do sorteio do livro, tá? Que aí a gente vai sortear semana que vem e a gente envia pelo correio. De joia. Então tá bom. Gente, nós estamos vendo aqui bastante pedido de oração. Fiquem tranquilos que aí os pedidos de orações a gente não consegue responder, tá? Porque são bastantes. Mas depois a Ana anota e põe no caderno. Podem ficar tranquilos, vocês vão perceber que a gente não responde, porque não dá para a gente responder todos os pedidos de orações, mas são anotados e serão colocados no caderno lá. E não esquecendo que a espiritualidade já está agindo, já está vindo,
Mas os pedidos são colocados no caderno, eu fico uma hora lá sozinha, lá, anotando, vibrando, mas nós já estamos vibrando nesse momento, tá? Ô, Cássia, você para de ser puxa-saco, hein? O quê? Porque tá falando que vai ser eternidade, ele falou que ele prefere a Alice, Ana Alice e o Gá. Eu também acho, Cássio. Por mim, eu vazava toda vez dessa terça-feira. Viu? Você já viu que eu escapo das palestras aqui no Amigos do Bem, né? A Cássio não preferiu, não foi tão Viu, Cássio? Eu fujo das palestras, você percebeu já, né? Gente, então vamos lá, nós vamos começar. Já faz 20 minutos de bate-papo e hoje tá complicado. Nós vamos... Você quer ler, Dani? Leio. Nós vamos entrar... Para quem está em... A Maria Alice aí, né? Não sei. Maria Alice, você tá bem? Manda notícias. Ó, pessoal que é a primeira vez, bem-vindo, gente. Muito obrigado. E nós vamos começar, então. Para quem está acompanhando aí, capítulo 10, parte 2ª do Livro dos Espíritos. O tema é Ocupações e Missões dos Espíritos. E nós vamos fazer da 582 para frente, tá? Hoje nós vamos fazer um pouquinho mais devagar. Depois a gente explica como é que funciona o esquema do sorteio do livro para quem está entrando a primeira vez. Mas é sempre na palestra, sempre a primeira semana, a primeira palestra do mês, que é a do Evangelho, da mesa, né? Como a gente sorteia toda semana aqui para os presentes, o pessoal pediu, então nós estamos sorteando também para quem está participando online com a gente. Afinal de contas, nós temos vários participantes online que são muito mais participantes do que os que nós temos aqui às vezes presencialmente. Tá bom? Então nós vamos... Aí na terça, quem quiser participar, a Ana já deu a dica, passa o nome e a gente vai fazer o sorteio na quarta-feira. A gente anota todos os nomes na terça, né? É isso? E na quarta a gente faz o sorteio e avisa quem recebeu fácil, e a gente vai mandar. Gervásio, tava com saudade de você, meu amigo. É mais fácil mandar o nome na mensagem lá do centro ou no WhatsApp. Quero participar do livro, só isso. Pra gente poder anotar o nome e não perder nenhum nome, né? Aí vai sair lá pro Japão. Isso aí vai ter que se levar. Gente, muito obrigado. Nós somos mais de 200 amigos hoje. Muita gente nova. Você também mandar uma passagem, Madalena, pra gente ir entregar o livro pessoalmente? Então, mesmo sem os compartilhamentos, nós estamos em mais de 200 hoje, então nós vamos precisar. Gente, brincadeira. Da ajuda, muito obrigado. Brincadeira não, pode convidar que nós vamos. Se pagar passagem. Não, tenho até medo de pensar que a gente está negociando, cobrando, misericórdia. Né? Alice, melhoras aí, se cuida. Fica aí com a gente. Você conseguiu, acho que você não viu, fosse online, Gervásio, desculpa. Por isso que eu falei que eu estava com saudade. Você sempre compartilha tudo, comenta, e eu não vi você ontem. Mas bem-vindo, espero que você tenha gostado. Ontem foi bem científica e bem voltada para o Livro dos Espíritos, que eu sei que é o lado que você gosta mais aí, como eu. Tá bom? Então vamos lá? Gente, 582. Alice, já que você não está aqui, pode ajudar por aí, pode colaborar, pode ir ajudando da mesma forma que os outros que estão aí, tá bom? Então vamos lá? 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem.
E aí, vamos lá? Essa vai ter que falar. Vamos lá, vamos começar aos poucos, né? Ó, Roberto, eu vou só responder aqui, porque eu sei que a sua pergunta é interessante para muita gente, mas entra na nossa mensagem no particular, que é melhor para a gente discutir, porque senão a gente vai fugir aquilo que a gente falou, tá? Não é uma questão de não querer responder, mas senão a gente acaba indo para outro lado, né? E a gente não consegue entrar nas questões específicas, tá bom? A Márcia está falando, tá tudo preparado para o estudo. Livro já aberto, chá de hortelã e bolo de laranja para acompanhar. Poxa, Márcia, Márcia, que delícia. bens a Deus. Traz A Jurema também está falando que consegue por aqui acompanhar. Jurema, isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante e ainda bem que a gente tem esse canal, né? E bem-vinda. Gente, eu vou só, antes da gente entrar na pergunta, quem está entrando pela primeira vez, de novo, entra lá na página, curte e segue a página, que tem todas as informações, fica mais fácil para a gente conversar. Gente, nós estamos com 230 pessoas. Quase 250 agora há pouco. Muita gente, hoje mesmo sem a gente compartilhar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E vamos tentar fazer hoje para a gente... Olha lá, 250. Então, nós deixamos para hoje esse assunto. Na verdade, a gente quase que terminou ele a semana passada e a gente achou melhor deixar para hoje, porque é um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente tem... Se encaixa. Tem esse questionamento. E não só tem o questionamento, como, na verdade... é uma coisa que nós deveríamos nos preocupar mais do que a gente, às vezes, se preocupa, né? E isso vem já de um histórico todo, de todas as outras existências que nós tivemos, inclusive nessa e tudo mais, da gente criar alguns vínculos de obrigação, o que acaba nos afastando muito das nossas crenças e tudo mais. Mas a pergunta que nós já deixamos para hoje nós estávamos falando a semana passada, por isso que a gente parou, né? Das missões, de ocupações, o que era missão. Nós discutimos 4, 5 semanas sobre o que era missão dos espíritos, o que era missão do encarnado, missão do desencarnado, missão dos espíritos, como nós somos espíritos, tá? Essa era a preocupação. E nós deixamos essas, que são 3, vão aparecer, que a gente vai fazer pouco, mas são só 3, contando com as A e B, 270 pessoas. Nós vamos fazer 5 questões e vocês vão perceber que talvez a gente ainda assim não consiga cumprir o combinado. Então, 582, que a Dani leu, pode considerar a paternidade como uma missão? Essa é a pergunta. Nós estamos falando em missão durante todo esse tempo, então eu vou responder para a gente não correr. Desculpa, gente, é só para a gente não deixar as coisas passarem, às vezes passa desapercebido umas coisas. Ixi, nós estamos todo mundo de camisa preta. A Norma está perguntando por que nós estamos de camiseta preta. A Ana, coincidentemente, está com uma outra camiseta, mas nós estamos com a camiseta preta porque é a camiseta do logo, é a camiseta do centro, tá? E vou justificar, a última vez que a gente vai provavelmente falar sobre isso, é que a camiseta preta nós escolhemos, o logo não, o logo foi escolhido pela maioria, nós recebemos de uma pessoa e todo mundo gostou, e acabou ficando que a preta nós acabamos fazendo porque as crianças da educação infantil que usam a camiseta preta suja menos do que a branca. Na verdade, o logo, se vocês perceberem, ele é branco, ao contrário do que ele está aqui, tá? E então, na verdade, nós fizemos preto por conta disso. Mas, aproveitando, o fato da camiseta preta, a mesa com a toalha marrom, cor-de-rosa, a jarra vermelha, que uma vez nós usamos, os suportes são azul, outro é preto e tal. Gente, nós estamos falando de matéria e nós estamos tratando de espiritualidade. Então, não é uma coincidência nós estarmos de preto, mas a camiseta do centro, nós optamos pela preta por esse motivo. Tudo bem? Mas só para explicar, porque eu sei que toda vez que acabam perguntando isso, nós estamos em 300 Eu só não estou com a amigos. camiseta também, porque eu cheguei agora no trabalho. Tá bom? Mas é esse o motivo, não é por nada demais. Mas, só para a gente deixar claro, o Gervásio até já ajudou e respondeu. Gente, Aí, valeu, não se Gervásio. preocupemos com a cor da camiseta, a cor da toalha. Ainda nós já temos condições de não mais nos preocupar com
com esse tipo de coisa, tá? Mas isso eu já entendi sua pergunta, porque a gente já teve que responder sobre isso. Muitos lugares falam para ir de branco, isso já veio lá da mesa branca, que a gente já justificou outro dia, mas vamos embora. Então, a casa, sua Wagner está trabalhando, alguém tem que trabalhar naquela casa. Tá? Tem que ganhar então vamos lá, pode considerar a paternidade como missão? É sem contradita uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande, ao mesmo tempo um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E aqui é importante, lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil ou frágil, inocente e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Posso fazer uma... Pode-se considerar a paternidade uma missão. Então, eu peço para vir como pai ou como mãe, a oportunidade de ter filhos. Antes de eu reencarnar, então eu peço, ou geralmente, se eu não puder pedir, né, eu tenho que... Então, isso é uma missão. Vamos sempre lembrar que tudo que nós estamos fazendo é para nossa evolução moral, não é isso? Sim. Então, a paternidade e a maternidade, elas caminham em relação a isso. A diferença em relação a ser missão ou não é de que a pergunta que ele está fazendo é especificamente em relação a isso. A paternidade é missão, porque lembra que nós falamos muito a semana passada, a Alice ainda tocou bastante no assunto, em relação a ser, por exemplo, uma prova e expiação. Certo? Então, ele está perguntando se é uma missão. E os espíritos estão respondendo que é uma missão. Certo? Sim. E ele começa, o que é importante no começo... o Vanderlei está fazendo a pergunta já a segunda ou terceira vez. Vanderlei, nós somos de Pederneiras, interior de São Paulo. Mas tem todas essas informações lá. Obrigado, Camila. Obrigada, Camila. Tá? Então ele está falando aqui que Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que eles o dirijam no caminho do bem. Pergunta ótima aqui. Espera um pouquinho, senão não vou mandar, gente. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Certo? Então eu dou uma condição ainda que eu consigo manipular, que eu consigo alterar, ou pelo menos imprimir algumas impressões diferente do que esse espírito está carregando. Lembra que nós já somos milenares e trazemos todas ou muitas informações e maneiras e pensamentos e tendências que a gente já traz lá de trás. Né? Então ele dá essa conformação mais frágil, mais delicada, mais débil que ele comenta, para que fique mais fácil para a gente endireitar. Tá? Fala. Quando o filho não é biológico, é missão também? Filho é filho. Não existe filho biológico e filho adotado. Filho é filho. Quando eu escolho, e aí é para um problema maior, filho é filho. Não existe filho biológico e filho adotado. Ou se alguém consegue entender essa diferença, precisamos rever o conceito. Filho é filho, não tem essa questão. Mas vamos tentar fazer a questão inteira, gente, e a gente vai entrando nas perguntas depois. Continua. O projeto reencarnatório é dos dois, do pai e da criança? Dos pais e da criança? Qual o processo reencarnatório? O processo reencarnatório é em consenso com os dois. Não é sempre em consenso. Eu preciso pegar cada um vai ter o seu processo reencarnatório, a sua missão, a sua obrigação, e eu construo algumas coisas que vão se encaixar para que esse contexto todo seja útil para todos que estão envolvidos. Sandra, então está respondido, eu que escolho os meus pais, é a mesma resposta, tá? Gente, esse é assim, nós já falamos sobre isso várias vezes. Essa história que nós temos já pronto, de que, olha, todo mundo senta lá bonitinho, senta, que nós vimos lá no nosso lar, senta lá para conversar no processo do departamento de regeneração, de reencarnação. Lá. Muitos de nós não temos essa condição moral. É só a gente pensar em nós hoje. É só nós pensarmos em como nós somos hoje encarnados. Qual a condição moral que nós temos hoje em relação à nossa condição moral. Todos nós teremos condições, por exemplo, de na realidade espiritual, aceitar um filho com uma deficiência ou ser o filho com a deficiência. Então, muito cuidado com essa história de que nós escolhemos cada passo, nós traçamos, e lembra que não tem o determinismo, então nós traçamos o esboço geral do que vai ser melhor para a evolução de todo mundo que está acontecendo. Tá bom?
Então vamos lá para a segunda parte? Mas e aí começa a ficar preocupante para a gente, mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-la carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do seu filho. Certo? Ele está usando aqui, claro, uma expressão para facilitar o entendimento, mas nós podemos transformar esse endireitar a árvore no pomar e não sei o que, porque hoje em dia praticamente ninguém nem tem pomar em casa, né? Mas nós podemos nos preocupar com isso, com a preocupação com o carro, com moto, com o trabalho, enfim, com todas as outras coisas que não são tão primordiais como a educação do filho, em relação... Wellington, um prazer enorme estar você com a gente aqui assistindo. O Wellington faz os textos, o Wellington Balmo, ele tem textos na nossa página, fantástico, né? Uma vez por semana ele manda e ele está aqui com a gente hoje. Obrigado, Wellington. Gente, eu estou vendo algumas perguntas, desculpem eu parar de novo para justificar, mas o câncer é uma doença de karmas, quando uma mãe fica em coma, parada cardíaca. Gente, assim, as perguntas que não forem referentes diretamente ao tema, por favor, entra na página, no lugar da mensagem, manda a mensagem que a gente tenta responder, porque senão realmente a gente começa a fugir. WhatsApp. Ou pelo atendimento fraterno que muita gente colocou aí. Marlita, com certeza sim. Quando conseguimos criar um filho no caminho do bem, está cumprida a missão dos pais? Essa é a nossa maior missão. Criar um homem de bem. Né? E aí nós vamos entrar nessa... Por isso que eu falei, gente, vamos esperando as respostas, senão nós não vamos... Tem muita coisa que elas, por si só, vai se respondendo, né? Se esse sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu orientamento nas vias do bem. Então, Ana acabou de responder, acho que a pergunta de alguém, em relação a nesse sentido. A Márcia Guedes colocou exatamente isso. Eu oriento meu filho em tudo, em todos os sentidos. Mesmo quando ele sai do caminho certo, eu não desisto. Chamo para uma conversa e tento fazer entender o que está errado. Minha parte sei que estou fazendo. Márcia, exatamente... Alguém está pedindo o WhatsApp, alguém responde aí, Madalena, alguém que está junto, por favor, para o Eudemari. Exatamente a resposta da Márcia aí, para quem quiser. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado com esse que a gente está fazendo tudo o que nos é possível. Estamos fazendo realmente tudo o que nos é possível? Ou muitas vezes nós fazemos o que nós achamos que o filho quer que a gente fale? Hoje nós temos passado por essa situação constantemente e temos visto uma juventude extremamente complicada de lidar porque simplesmente nós não podemos falar não. Então, eu quero, eu posso, eu faço, está dentro do que moralmente seria o melhor caminho? Eu não quero fazer determinada coisa. Moralmente eu estou ajudando em relação a alguma coisa? Tudo isso vai entrar aqui, se esse sucumbir por sua culpa, e esse sua culpa se encaixa muito nisso, muito. Mas eu não aguento com ele, isso a gente ouve constantemente. Eu não aguento com meu filho. Ele tem um gênio terrível, é complicado de lidar. Quem que formou esse gênio terrível? Quem que criou, desde quando nasceu e desde quando estava na gestação? Quem que criou essa personalidade? Nós falamos lá no comecinho a resposta dos espíritos. Eles já nos dão a criança sem toda essa bagagem, sem toda essa birra que eles trazem hoje em dia já adultos ou adolescentes, para que a gente tente moldar da melhor forma possível. Mas eu falo e ele não faz. Você está falando ou você está mostrando? Vai no centro espírita, vai ajudar no centro espírita, vai na mocidade, você está indo. Você está participando das atividades assistenciais, você está indo no estudo, você está indo na palestra, você está indo na igreja, você está indo no culto. Não adianta eu falar para ele ir, gente, e se eu não fizer, se eu não for o exemplo.
O eu falar é muito simples. O grande problema é eu fazer com que ele me veja como exemplo. E nesse sentido é que é o maior problema de sucumbir. E nesse aspecto nós vamos perceber que é muito disso nas próximas questões em relação a isso. Hoje é muito mais fácil e nós estamos muito mais propensos a falar sim do que falar não. Por quê? Porque o não dá trabalho. O não dá muito mais trabalho do que o sim. Porque o sim ele vai e faz, você já deixou ele fazer, e depois se der a besteira, se fizer a bobagem, tá? Mas eu falei. Ué, você falou, mas e aí? Você falou e o que você tomou de atitude de fato para que não acontecesse isso? Como é que foi a minha criação com esse filho para que ele não cometesse esses equívocos lá na frente? Eu acho importante também falar que a gente tem que ter uma atenção muito especial com a infância, né? É por isso que eles falam aqui. Na infância. Lembra que nós estamos falando aqui lá no começo. Mas esse lá na infância, a importância eles falam na primeira parte da resposta, é de que é mais suscetível às minhas mudanças, às minhas influências. Mas dá tempo de arrumar sim. Sempre, né? Tá? Dá tempo de arrumar sim. Isso que eu falei. Ah, mas o meu filho é difícil de lidar. Ué, ele é difícil de lidar com 18, ele vai ser difícil com 20, ele vai ser mais difícil ainda com 25 e vai ser insuportável com 30. E a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Todas as bobagens em relação às coisas que nós não plantamos, a responsabilidade é nossa. E aí vai cair lá no comentário da Márcia. Mas eu faço tudo, eu oriento. E o orientar não é falar assim, faz assim, benzinho. Nós temos uma juventude hoje que nos atende desse jeito? Não, né? Ou por que nós somos rígidos com algumas coisas e com esse tipo de coisa não? Porque nós estamos com medo de perder o amor do filho? Essa é a grande preocupação que nós temos que ter. Aí aqui vai gerar um monte de perguntas, eu vou falar só uma. Eu tenho meu filho, porque ele vive no mundo das drogas, eu gostaria de saber alguma coisa que vocês podem me ajudar. É difícil. Vamos fazer aqui entre os 83 e aí a gente tenta responder? Esse comentário seu, Eliane Gonçalves, vai cair no comentário, no problema de muita gente. Vamos fazer aqui entre os 83, como que é o nome dela? Eliane Gonçalves. Então, Eliane, vamos fazer a 583 e depois a gente emenda com essa sugestão, com essa questão sua, que é uma questão que nós estamos vivendo demais da conta. Aliás, vou deixar a sugestão, nós já falamos, né? O Adeilson vai estar em São Carlos, eu não sei se o Vado está aqui hoje, eu não vi se ele estava vivo, se ele estava ao vivo. O Adeilson vai estar falando sobre vícios cibernéticos amanhã em São Carlos, no nosso lar. E o Adeilson acabou de sair do forno o livro dele, Vossos Jovens Profetizarão. E eu estou acabando ele, eu li um dia e eu não queria acabar ontem, mas eu estava desmaiado de sono. Eu não consegui acabar, devo acabar hoje ou amanhã, mas vale a leitura e trata principalmente dessa ligação com o jovem. E quem quiser acompanhar, o Adeilson tem um trabalho fantástico sobre jovens e ele faz bastante coisa nesse sentido. Vamos lá na 583, talvez ajude a resposta a gente emendar. Só não deixa eu perder o da Eliane, mas acho que nós vamos lembrar, né? 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Não, mas quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Então, antes da gente fazer 583, eu vou pegar o exemplo da Najara Lima, que encaixa nessa daqui, e a gente pode responder junto, Najara. Minha mãe suporta uma carga pesada com os meus irmãos. Ela acha que merece. Fomos criados todos juntos, na mesma ordem, princípios, exemplo, trabalho, etc. Mas cada um com sua personalidade distinta são, na verdade, uma grande frustração de minha mãe. Será isso um karma de aprendizado para ela ou não? Então vamos fazer aqui em 583, Ana Jara, e talvez a gente consiga responder a sua e mais a da Eliane, né? Sim. Se uma criança se transviar, alguém já tinha perguntado isso lá atrás, por isso que eu pedi para guardar. 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são os responsáveis? Então, se eu tomo todos os cuidados, que nem a Márcia falou lá atrás, eu faço, eu comento, eu educo, eu dou exemplo, e assim mesmo o meu filho não seguiu as minhas orientações e se transviou. Foi para as drogas, que é o exemplo mais difícil e mais complicado que a gente tem hoje
E mais real também. Que a gente tem hoje vivendo na nossa sociedade, né? Então, esse é vamos pegar esse extremo, e aí esse extremo, nós podemos pegar o exemplo do livro do Adeilson, que são as automutilações e a propensão ao suicídio, que é uma coisa que a gente vai chegar. Mas essa é a pergunta. Eu fiz de tudo, eu orientei, eu dei o exemplo, eu fiz o máximo possível, e assim mesmo, esse meu filho resolveu seguir um outro caminho. E aí eu vou pegar o da Ana Jara, né, que falou do filho, lembrando, né, o fato de cada um ser diferente, isso a doutrina nos explica com uma facilidade muito grande. As outras crenças, talvez as outras religiões não, que é o que a gente escuta muito, a gente escutou muito antigamente, né? Mas eu criei tudo igual, um virou um traste e outro virou... Márcia acabou de pôr isso. E outro virou uma pessoa perfeita, como todo pai queria ter um filho daquele jeito. Por quê? Porque somos espíritos individuais. Trazemos toda uma bagagem moral, de aprendizado e tudo mais, e cada um é um ser único. Então cada um vai ter algumas bagagens, experiências que vão fazer com que sejam diferentes. Qual que é o grande trabalho? Fazer com que essas más tendências, esse tipo de comportamento seja minimizado o máximo possível. Então vem a resposta dos espíritos. Então eles são responsáveis, mesmo se fizerem todos os cuidados possíveis e o filho se desviar? É a resposta dos espíritos. Não. Mas aí tem a vírgula e a gente tem que se preocupar muito. Mas quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada e o prêmio. E maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Então o que ele está dizendo aqui? Vamos pegar o exemplo de vocês que perguntaram isso agora. Mas eu criei, minha mãe tem 4 filhos, criou todos da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com as mesmas atenções morais, e cada um foi para um caminho. Um extremamente dedicado e trabalhador, o outro não quis saber de nada e virou um nada na vida material. Foram criados iguais. Agora, qual que é o grande problema? Nós, e aí volta na questão da 582, qual que é o grande trabalho nosso? Se nós somos pais, e lá atrás eles já responderam que era uma missão. Nós não temos que ter a preocupação e o cuidado de identificar quais são essas dificuldades, essas tendências? Ou nós não sabemos, ou nós fingimos não saber das tendências equivocadas que têm os nossos filhos, desde pequeno. Qual aquele que precisa mais de mim? Não só o que mais precisa de mim, mas nós identificamos claramente... Mas de mim nesse sentido de ser mais rígido. Mas quando nós observamos os filhos de verdade, né? Não através do celular, não através do WhatsApp, não pela secretária... Quando nós observamos os nossos filhos crescendo, nós não conseguimos identificar quais são os defeitos? Ou nós olhamos hoje para os filhos com 20 anos de idade e ainda continuamos não enxergando os defeitos que ele tem? E outra, será que nós ensinamos os nossos filhos que os defeitos que ele tem existem? Ou nós achamos e vendemos a imagem para os nossos filhos de que eles são perfeitos, no mundo de prova e expiação? Para nós não termos problema. Ou, de novo, claro que quando nós identificamos isso, e todos, indistintamente, têm defeitos. Tem dificuldades morais, tem dificuldades de convívio, tem dificuldades, enfim. Por quê? Nós falamos isso semana passada e ontem o André falou de novo. Nós estamos vivendo em que situação no planeta? Prova e expiação. Tem alguém perfeito? E o seu filho é. Só o nosso filho é que é sem defeito. Principalmente quando nós olhamos, né? Principalmente para o da cunhada, para o do cunhado, para o do vizinho. Normalmente nós achamos os defeitos em 15 segundos. E os nossos passam do nascimento aos 50 anos de idade e nós não conseguimos identificar os defeitos. Aliás, pior, além de não conseguir identificar o defeito, nós não conseguimos tentar ajudar com que aquela tendência que ele trouxe
muitas vezes, lembra que nós falamos lá que cada um, respondendo o anterior, cada um foi criado exatamente igual e cada um foi para um caminho. Por quê? Somos individuais, temos tendências, trazemos vícios. Para quê? Para serem superados. Por isso a resposta dos espíritos. Quanto piores as disposições das crianças, maior a tarefa, mais difícil. Em compensação, o mérito é maior. Então, qual que é o trabalho que nós temos? Desde quando nasce, através do exemplo ou da preocupação, identificar quais são os maiores problemas que podem surgir. Quais são as tendências negativas, morais principalmente, que o nosso filho tem e que nós vamos ter que arrumar. Isso é responsabilidade nossa. Isso é lá na missão. Isso da 582. Nossa, que bonitinho. Com 4 anos de idade ele trouxe o estojo do coleguinha da escola. Com 5 ele trouxe o celular do amiguinho da escola. Mas eu nunca, em casa ninguém roubou, em casa nunca ninguém, todo mundo super honesto, meu pai é honestíssimo, minha mãe, o avô do outro lado, a avó do outro lado, eu e meu marido somos honestos, nunca peguei nada de ninguém, nunca mexi nada de ninguém. E o que você fez quando ele chegou com a borracha do amiguinho dele com 2 anos de escola? Qual foi a postura? Eu ensinei e corrigi, ou eu falei que era bonitinho e isso é coisa de criança. Isso provavelmente é uma tendência que ele está mostrando. Ele trouxe. Provavelmente é uma tendência que ele tem. E isso, quando começa a se repetir, com certeza é um traço moral que precisa ser corrigido. Eu corrigi? Não, responsabilidade minha. Não, mas era dele, ele trouxe dele. Mas está aqui para a gente arrumar. Não foi isso que eles falaram? A responsabilidade não é nossa? Aqui, ó. Se esse sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena. Se eu estou identificando e não corrigir, responsabilidade minha. A mãe que não tem esse olhar para o filho desde pequeno, de prestar atenção com o que ele volta da escola, de prestar atenção com o que ele está aprendendo, de estar ao lado, é complicado. É um exemplo besta, mas eu acho que eu levei para minha vida toda. O Gabriel, durante a vida toda do SESI, perdeu 3 dicionários escritos, o nome, sobrenome. Eu acho muito difícil a criança que levou esse dicionário embora, a mãe não ter visto que estava escrito nome e sobrenome no dicionário. Porque se você esquecer, hoje a gente dá evangelização só para tentar numa escola. Quando eu entro na classe com as crianças e elas acham alguma coisa embaixo das carteiras, elas vêm e me entregam. Olha, tia, eu vou lá e entrego na diretoria da escola. Então eu acho muito difícil as mães que as crianças chegam em casa e não têm esse cuidado de olhar o que o filho está fazendo, olhar dentro da mochila assim, abrir, olhar, isso não é seu, devolve. Então nós estamos, só aproveitando, nós demos o exemplo do material, do roubo, que isso é roubo, tá? Não adianta a gente pensar, não, mas é uma criança, não é roubo, é roubo, tá? Então nós estamos falando de roubo, nós estamos tratando com um espírito milenar. Nós não estamos tratando com uma criança. Ele é uma criança nesse momento para nós, mas que traz toda essa bagagem. Tá? Então isso é roubo. Então nós estamos simplesmente omitindo um roubo. E a criança vai achar que isso é natural. Se ele pôde, gente, se eu falei para ele, se eu não falei nada e isso passou batido, o que ele entendeu? Que pode, que é legal. Isso em tudo. É só nós trazermos para a nossa realidade. Não vamos pensar só na criança. Se nós trouxermos para nós. Quando nós ouvimos alguma coisa que é conveniente para nós e ninguém falou nada, o que nós entendemos? Beleza, pode fazer. Pode fazer. Com a criança mais ainda, porque é o exemplo. Porque o exemplo é o mais pesado. Sempre o exemplo vai ser. Então, quer dizer, eu cheguei. Primeiro, eu não dei importância. Esse é um grande problema que nós estamos vivendo. Então, às vezes, os pais estão equivocados quando eles imaginam. E essa é uma resposta, o Adeilson passa isso muito para a gente, e o Wellington, que está ao vivo, também tem um trabalho fantástico nesse sentido, pode nos ajudar. Os nossos jovens estão extremamente necessitados de atenção. E atenção não é passar a mão na cabeça.
A maioria dos relatos é de que eles falam, principalmente o Adeilson nos traz muito isso, de que eles querem que os pais percebam que eles estão vivos. Um dos exemplos que ele usa no livro é exatamente esse: o pai e a mãe extremamente abastados e cobrem a falta de preocupação, de carinho, de atenção com presentes. E o filho quer o quê? Carinho e atenção. Então, quando nós não nos preocupamos com isso, porque aparentemente vai nos dar trabalho e o filho vai ficar bravo porque nós vamos dar uma dura nele, às vezes não. O que nós estamos ouvindo dessa juventude é que eles querem ser cobrados. Eles querem se fazer vivos. E aí nós estamos achando que nós estamos fazendo benefício, quando na verdade nós estamos alimentando. E nós vamos responder por isso. O Acácio está falando uma coisa de verdade. Ele falou: boa, Alexandre Matias, eu nunca olho uma criança como uma criança simplesmente. Eu enxergo através dela um espírito. Perfeito, Acácio. A gente tem... É muito difícil, gente. Vamos lá. Que é tudo bonitinho. É muito difícil a gente olhar para uma criança e enxergar nela um espírito milenar. Nós não temos, é muito difícil essa capacidade. Muito joia que você consegue, Acácio. Eu tenho também. Mas é muito difícil, principalmente quando a gente está falando de filho, ou de sobrinho, de afilhado, de filho de alguém conhecido. Por quê? Porque é muito frágil, porque entra lá na 582. É muito bonitinho, é muito frágil, ainda aparentemente muito inocente, e é nessa fase. Mas lembremos que eu trago todos os resquícios e todas as minhas bagagens de existências. Então, vai ser muito pesado o que eu vou falar, mas se eu sou um assassino que venho vivendo existência após existência, praticando esse ato, qual é a minha tendência nessa existência bonitinho, loirinho, de olho azul no berço? Quem eu sou? Quem é ali? É um menininho bonitinho, de olho azul no berço, ou é um espírito que vem vindo há 3 ou 4 encarnações como um assassino cruel? Eu sou assassino cruel, gente. O espírito é aquele. Qual que vai ser o grande trabalho da 583? Fazer com que essa tendência, fazer com que esse sentimento, que essa vontade que ele carrega e vem trazendo de outras existências, seja brecada, seja freada. Através do quê? Qual que é o único caminho? Por que tem a paternidade como missão? Por que ele te dá a criança frágil e durante principalmente os 7 primeiros anos, para você conseguir moldar melhor? Através do quê? Duas mães, depois elas falam que as mães são as mães. Através do amor. Através do amor. Eu tô pensando que é um assunto assim, que se você para... Através do amor. Por isso que ele dá... É muito mais fácil você amar um bebê... Claro, por isso que ele vem pequeno. Você imagina se viesse. Gente, é só a gente imaginar assim, ó. Se não fosse dessa forma, se nós não recebêssemos os nossos filhos como crianças puras, inocentes, aos nossos olhos, nós receberíamos em casa um adulto de 20 anos de idade que foi o nosso desafeto, com todas as características do que ele já trouxe de bagagem espiritual? Não. Claro que não. E mesmo porque desse período da gestação, começo da gestação e a infância toda, você vai criando aquele laço de amor também. Que você não cria com você olhar para uma pessoa de 20 anos, você... Gente, vamos... enxergar. De novo, outra coisa difícil, e muita gente vai me criticar, e eu fiz aquele comentário lá atrás que alguém perguntou se a paternidade era para o filho adotivo e para o de sangue, e eu falei que não tem diferença, para mim é filho e filho, aliás, para mim não, né? Para o pai é igual nós. Alguém já perguntou, aliás, eu escutei isso na missa outro dia, que nós somos adotivos. Eu queria saber quem que é o pai de verdade, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito, senão vai dar rolo. Por que as pessoas na lista de espera da adoção procuram bebês? O que é mais fácil? Eu aprender a amar, eu aprender a conviver com alguém que não tem, teoricamente, todos os costumes e vícios que eu já trago de uma determinada, já dessa existência,
Por quê? Que é o que a gente escuta e não adianta a gente falar assim, mas isso é um absurdo, quem escolhe... Não. Gente, não é uma questão, não é absurdo. Eu estou procurando alguém para criar da minha forma. Se eu pego uma criança com 10 anos, ótimo, acho maravilhoso quem tem essa capacidade. Acho fantástico a capacidade de você adotar uma criança com 10 anos de idade. Mas por que é mais difícil? Porque além de toda a bagagem espiritual, ela teve 10 anos de existência com uma outra família, com outro formato, com uma outra maneira de pensar, com uma outra moral, com uma outra visão de mundo. Por isso que procura. Então, quando a gente traz para essa realidade do espírito, eu tenho esse período de 7, 8 anos para moldar ou para tentar frear principalmente as más tendências. E é esse o cuidado. É nisso que eu falei lá na 583, que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque nesse período nós conseguimos identificar sim. Nós percebemos. Por que quando a gente olha para alguma criança, você fala assim, nossa, essa criança é ruim, desde pequena. Ou nós nunca vivemos isso. Você está no aniversário e o moleque com 3 anos de idade está estourando todas as bexigas. Ou está puxando o enfeite, ou está tirando o brigadeiro, está estragando o enfeite. Quer dizer, e você olha e fala assim, nossa, como é que pode com 2, 3 anos de idade ser ruim desse jeito? Quer dizer, e nós que somos pais e deixamos o nosso filho fazendo isso, nós não percebemos essa má índole dele, essa tendência a esse tipo de atitude? Claro que nós poderíamos perceber, mas é o que eu estou falando, muitas vezes nós nos omitimos, e aí entra lá na 582. Aí que se ele sucumbir nesse sentido, nós vamos ser responsáveis sim. E aí não cabe todo aquele discurso lá de trás, não, mas eu fiz de tudo, fez mesmo. Lembra aquela história que a gente falou? Não precisa fazer regressão, vai na frente do espelho e olha quais são as nossas dificuldades. Nós não sabemos quais são as nossas tendências mais difíceis de serem seguradas. Nós sabemos, gente. Nós temos essa noção de quais são as nossas maiores dificuldades, aonde que a gente tem mais dificuldade em melhorar. Nossa, eu não consigo fazer tal coisa. É aí que está a prova. Esse é o caminho. Então, com a criança, é exatamente a mesma coisa. Só que com a criança a responsabilidade é muito maior. E outra, a facilidade, lembra da 582? A facilidade para que eu consiga moldar isso moralmente de uma forma melhor é mais fácil. Por quê? Porque depois dos 7, 8 anos de idade, além de eu já não ter conseguido arrumar direito aquilo, aí as tendências dele vão aflorar de vez. Aí ele tomou posse da existência física dele. E aí daí para frente, tudo aquilo que ele tem de muito forte, de muito intenso e do espírito dele, vão aparecer com uma gravidade muito maior. E aí muito difícil da gente conseguir arrumar. Por quê? Porque eu não consegui prestar atenção lá atrás. Elaine, a gente ouve mesmo muito isso. As mães, a Dani pode me ajudar aqui, a mãe também, a gente sempre se pergunta onde erramos. E a gente sempre leva uma culpa. E no caso do estudo, está dizendo sim, que a gente em algum lugar errou. Mas também pode ser que a gente tenha feito de tudo da melhor forma, a melhor maneira. Eu dei o que eu tinha de melhor, eu não sei dar mais aquilo do que eu dei. E de repente o que eu dei foi o meu melhor, né? Então carregar culpa é muito complicado. O que a gente tem que fazer é trabalhar. Se você se acha culpado por alguma imperfeição, é trabalhar essa imperfeição ainda hoje, que dá tempo, né? Com os filhos. Beleza? Gente, então, aí a gente vai discutindo, mas a ideia é essa da 583, tá? Então, quanto mais difícil, maior o nosso mérito e maior o trabalho, né? Teve um cabeludo aí, que falou que não ia ser fácil. Beleza? Cravaria. Vamos lá? 583A. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes se beneficiam com isso? Faz essa resposta porque eu acho ela maravilhosa. Deus é justo. O que ele quis dizer com isso? Então olha a pergunta pra gente, porque isso, agora eu vou fazer isso normalmente você escuta da mãe, né? Depois que separa do marido.
Fala que é desgraçado, nunca deu bola pro filho, não sei o que e tal. E o meu filho vai virar uma excelente pessoa. Será que ainda ele vai colher os frutos disso? Depois não deixa eu esquecer de falar sobre o seu Dirceu aqui. Tá. Esse é o comentário, tá? Então, na verdade, a pergunta é essa. Ó, meu filho, apesar de todo o descaso, e aí eu vou... A maioria dos casos dos pais, nós temos muitas mães também, mas a maioria dos pais... O pai largou, abandonou, nunca quis saber, e outra, às vezes deu mau exemplo, não sei o que e tal. A pergunta de Kardec é essa. Mesmo assim, esse pai ou essa mãe pode se beneficiar do filho ter se tornado uma boa pessoa? E a resposta dos espíritos é maravilhosa, e assim, eu não vou nem aprofundar. A resposta deles é assim, ó, Deus é justo. E aí fica para cada um entender o seguinte, seria justo um pai que foi extremamente negligente, que foi um mau exemplo, ser beneficiado pelo filho ter virado um bom homem ou um homem de bem? É essa a resposta dos espíritos. Se Deus é justo, não pode ser. Certo? Você ia falar do seu Dirceu? Só vou ler do seu Dirceu, porque faz parte, um exemplo muito bom. Há um exemplo que a mãe encobria os pequenos furtos até chegar ele ter virado um marginal, né? E aí desencarnar jovem. Em uma psicografia, acusou a mãe, culpando-a por não corrigi-lo na primeira infração. Seu Dirceu, essa é uma mensagem do Chico, né? Fantástica essa passagem. E depois foi feito um filme, não baseado nessa passagem do Chico, mas tem um filme muito interessante em relação a isso, de que ela encontra o filho na cela, na cela não, né? Na sala de visita da cadeia, e o filho fala exatamente isso. Fala, você, aliás, ele está indo para a execução, e ela pergunta para ele, o que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada, por isso eu estou sendo levado à execução. Certo? Então, esse é um dos melhores exemplos. O senhor Dirceu lembrou muito bem, essa é uma passagem do Chico, mas tem esse filme que é perfeito, essa passagem é exatamente isso, porque a pergunta dela, indo para a cadeira elétrica, ela pergunta para o filho exatamente isso. O que eu fiz para merecer isso? E o filho responde exatamente isso, indo para o desencarne. Nada. Por isso eu estou sendo executado. Vamos embora? Acabou de estudar? Certo? Chega. Muito bem lembrado, ótimo exemplo, senhor Dirceu. Então é exatamente isso, gente. O filho precisa desse exemplo. Eles nos são dados como missão. Acabou de falar na 582. Filme, você não vai saber. Não vou lembrar, gente. Não vou lembrar, mas se vocês entrarem no Google e tal, vocês vão... Colocar um pedacinho desse... Só uma frase. Só vocês lembrarem. A Norma está perguntando, mas o pai não tem nada a aprender com o filho? Norma, muito. Lembrando que os filhos são espíritos imortais e às vezes muito mais velhos de existência do que a gente. Às vezes muito mais... Muito mais crescidos moralmente, mais prontos moralmente do que nós. Às vezes vem eles como missão para nos resgatar e não a gente como eles. Eu aprendo muito em casa. Tá bom? Então, essa 583, que eu tenho certeza que muita mãe agora soltou rojão, principalmente os palmeirenses, né? Que guardaram o rojão de ontem, deve ter soltado o rojão hoje. Nossa, perdeu o estudo, né? Ponto. Então, a resposta é exatamente essa, gente. A pergunta dele é nesse sentido que a gente se questiona muito, né? Nós nos questionamos muito. Nossa, mas quer dizer que então o pai foi um traste, nunca deu importância, não se preocupou, além disso ainda deu muito mau exemplo, e o filho ainda assim, por esforço dele, da mãe, da avó, da tia ou dele mesmo, conseguiu virar uma pessoa de bem. E a pergunta dele é exatamente, o pai vai ser beneficiado, vai ganhar alguma coisa pelo filho ter virado esse homem de bem? E a resposta é muito simples, clara, objetiva, e de que a doutrina nos enche de esperança e de consolo. Deus é justo. Na verdade, esse filho veio, conseguiu cumprir a missão dele, resistiu a todo o que o mundo oferecia, sem regra e sem ninguém para auxiliar. Quer dizer, esse filho, com certeza, subiu um degrau, né? Com certeza. E o pai, não é que o pai
descer um degrau, ele ficou no mesmo degrau que ele estava. Então... Sim, mas lembrando, gente, o Acácio está fazendo outro comentário, mas eu também conheço mães que nem sabem o nome do filho, perguntam só da petição para a pensão alimentícia. Acácio, exatamente a mesma proporção, tá? Eu usei o exemplo do pai aqui, que é o mais comum, né? Mas até comecei o comentário falando que tanto para um como para outro, mas o mais costumeiro, infelizmente, que a gente tem visto, são casos de pais em relação a isso, né? Mas nós temos exemplos de mães que, e aí não vou entrar no mérito, mas que vão se drogar, que vão virar prostituta, ou que vão viver uma vida à margem da sociedade por escolha, e que são esses exemplos para os filhos e para as filhas, e caem exatamente na mesma situação que nós usamos dos pais, tá? Então é exatamente a mesma relação, não estou fazendo a distinção, é que o exemplo mais fácil é esse, porque nós temos aos quilos, né? Nós temos a rodo esse tipo de situação, tá bom? Então deu para entender? Esse Deus é justo? Beleza? Então vamos lá, 584. Obrigado, senhor Dirceu, de novo. E aliás, vou falar de novo, o senhor está toda quarta-feira acompanhando aí, está na hora de vir aqui junto com a gente, aqui, ajudar aqui de perto. Fica o convite de novo. E obrigado de participar e ajudar. Vamos lá? Vamos lá. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e para atingir o alvo não recua diante de nenhuma calamidade? Vamos repetir? Que essa pergunta é mais complicadinha, eu acho. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e para atingir o alvo não recua diante de nenhuma calamidade? Vamos lá? Ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Essa 584, ela vai fugir um pouquinho do que nós estamos falando de paz lá em cima, mas aqui para a gente entender, quer dizer, eu faço qualquer coisa e isso causa um estrago muito grande, certo? E aí a pergunta dele, como sempre, ele está fazendo no seguinte sentido: se ele fez todo esse estrago, quem que é esse espírito, né? Qual é a função dele? Qual é o trabalho dele nesse sentido? E a resposta dele, dos espíritos, é para a gente realmente refletir para muita coisa que está acontecendo hoje. Aliás, tudo que a gente lê nos estudos, gente, é para a gente trazer para a nossa realidade. Tudo isso que nós falamos de paz, espero, e a gente sempre fala isso nos estudos e nas palestras, de que não é para apontar para o vizinho, que não é para apontar para... eu estou escutando o estudo lá do Amigos do Bem, e eles estão falando, agora entendi o que aconteceu lá com a Dona Maria. Não é com a Dona Maria. Lá com o meu sobrinho. É comigo. É comigo, é para a gente refletir o que nós fizemos. Hoje meus estão com 20 e pouco. Tem que correr muito atrás para tentar arrumar as coisas que de repente eu deixei passar. Então isso serve exclusivamente para nós olharmos, para nós ainda tentarmos corrigir ou participar de uma forma efetiva nessa missão que foi dada. E para os que não são pais, devem ter vários na página, esses sim, e para nós também, mas para os que não são pais, tentar fazer com que essa mensagem chegue de uma forma carinhosa, né? Porque nós somos extremamente mestres em querer fazer com que o outro aprenda, a gente tentando subjugar ou tentando diminuir a capacidade dele para que a nossa supervalorize, né? Olha, eu vi lá no estudo que tem que fazer assim, ó. E o que você está fazendo da sua vida para você ficar dando lição de moral para os outros? Então traz para a nossa realidade primeiro para o meu dia a dia, para depois eu tentar ajudar o filho do meu irmão, da minha cunhada, do vizinho, do outra esquina. Primeiro vamos olhar para a nossa realidade, tentar trazer para o que a gente possa usar e se beneficiar em relação aos ensinamentos da doutrina. É muito fácil julgar, né? Primeiro arrumar a nossa casa, né? Não só arrumar, né, gente? Assim, não é a crítica, é a gente entender, principalmente, que a mudança é nossa. Nós precisamos mudar. Nós estamos vivendo em sociedade para que a sociedade cresça toda em um movimento só? Sim. Mas eu preciso
Eu preciso mudar, eu preciso entender para que isso depois seja aplicado no outro. E outra coisa também é você criticar o outro como está tratando o filho, e isso não ajuda. Você tem que conversar, você tem que mostrar, às vezes, mostrar o caminho que às vezes os pais não estão enxergando. Na verdade, o objetivo é esse. Se eu estou tentando ajudar, se eu parto do princípio que eu posso ajudar alguém, supomos, nós todos inocentes, que isso está sendo por amor. Se é por amor, faça com amor. Se eu estou tentando ajudar alguém, supõe-se que você está fazendo isso porque você está fazendo com carinho, com amor. Então faça isso com amor. Quando nós falamos lá atrás de dar dura, de prestar atenção no filho, isso não precisa dar porrada, não precisa gritar, não precisa bater porta, não é nada disso. O que nós precisamos fazer é prestar atenção e ficar alerta e atento para esses desvios para serem corrigidos. E o não, alguém falou aqui, o não bem falado, ele entende. Mas é o não com base, gente. É o não com princípio, é o não com exemplo. O não pelo não não serve para absolutamente nada. Se eu não exemplifico, se eu não consigo mostrar o porquê do não adianta, aquilo que eu falei lá no comecinho, não adianta eu falar para o meu filho no centro espírita, na mocidade, na educação infantil, se eu vou no bar no sábado à tarde em vez de ir na mocidade. Não adianta eu tentar convencer o meu filho de ir lá no encontro da igreja, se no domingo de manhã eu vou para o boteco, eu vou jogar bola. E não quer dizer que não é para ir para o boteco, nem para jogar bola, todo mundo vai ter o seu horário de lazer, eu não estou questionando isso. Mas o que eu estou falando é assim, você está dando exemplo para que você justifique para ele, e não no sentido de cobrar, eu vou, então você vai. Não, eu vou porque é bom. É o que a gente sempre fala no grupo e eu estou cansado de repetir. Se eu acredito que a doutrina é o melhor caminho, eu preciso mostrar, eu quero, por amor, que as outras pessoas também tenham acesso a isso. E se eu quero que as outras pessoas tenham acesso a isso, imagina em relação ao meu filho. Então é nesse sentido, não é o de cobrança, porque muitos de nós, durante muito tempo, nós nos acostumamos, olha, você tem que ir no centro, você tem que ir na missa, você não tem que ir em lugar nenhum. Você vai porque aquilo ali é o que você acredita ser o melhor e que aquilo vai ajudar o seu filho, como ajuda você. E cuidado com as críticas, com as mães e seus filhos, que eu já disse, olha o que você está fazendo dentro de casa, olha os seus filhos primeiro, cuidado com criticar. Olha, é fácil, né, a gente criticar. Sim, é por isso que eu falo, a crítica, gente. Você tem que fazer isso. O que nós precisamos, para mim, o que precisa ficar muito claro quando nós criticamos, e aquela história da crítica construtiva, arrumou-se uma desculpa para criticar, para contornar, para falar o que você quer e ter a justificativa de que você está falando para o bem. Então, se você está falando para o bem, é o que eu falei agora há pouco. Se você realmente está preocupado com o filho do seu cunhado, e você está preocupado com a maneira que está sendo conduzida, procure o seu cunhado, a sua cunhada, o que for mais acessível, e mostre o que você acredita que possa ser feito para melhorar. Vou voltar lá na Jamile, em Araraquara, e que ela usou uma frase nossa do André Luiz, ou do Emmanuel, que eu não vou lembrar, do Emmanuel, do André Luiz. Quando você for criticar alguma coisa, chegue com a solução do problema. Quando você for criticar o filho do seu cunhado, chegue com uma sugestão que aquilo possa ser resolvido. Não adianta eu criticar por criticar. Dani, o seu filho, ele devia trabalhar em outro lugar. Me dá a solução. Me dá uma sugestão para que eu chegue para ele e sugira o melhor que você está me sugerindo. Por quê? Porque é o que eu falei agora há pouco, gente. Nós estamos preocupados em falar a Cássio, olha, eu vi que você está com problema com seu filho e tal. Se eu estou preocupado com a Cássio, provavelmente é porque eu tenho um carinho por ele, pelo filho e assim por diante. Então, quando eu vou tentar corrigir isso, eu estou fazendo por amor. Eu estou fazendo com carinho. Eu estou fazendo com a preocupação de que eu enxergue aquilo, eu enxergo um determinado caminho como o melhor para ser feito. A crítica simples, pura, não adianta para nada, não serve para nada. Então, chegue com a solução. Tá? Então, essa da calamidade, só para a gente justificar, 584 que foge um pouco disso, é de que normalmente, eu falei de a gente trazer para a realidade, é de que quando acontecem alguns desastres que a gente imagina, algumas bobagens e tal, os espíritos respondem que essa pessoa, ele falou, né? Natureza de missão de quem fez isso.
ela não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de Deus, que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios, do que precisa se acontecer. Essas calamidades são muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Guerra, nós já discutimos isso várias vezes em outras situações, né? Guerras, nossa, mas como é que pode ser que guerra? Nós temos o exemplo do Japão que nós cansamos de citar. É nesse sentido a resposta e a pergunta da 584. Tá bom? Vamos lá, 584A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras, nada tem com o bem que delas resulta. Deixa eu fazer de novo, ó. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras, nada tem com o bem que delas resulta, pois só se propõe um alvo pessoal. Não, aí ele está afirmando. Pois tá? só se propõe um alvo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Então, ó, ele está fazendo, lembra da 583, que ele perguntou do pai? Ele está fazendo essa calamidade e de repente vai Ele ter vai ter bem. ele vai se beneficiar? Então ele afirmou, então tá? A gente transformar ele da 583 que ele pegou dos pais, assim. ele está trazendo para a realidade. Deus né? é justo. Tá? Então ele está trazendo lá, aquele que é instrumento dessa calamidade, que causou isso, nada tem com o bem que delas resulta. Porque lembra que eles responderam que é um desígnio de Deus e Deus se usa mesmo desse equívoco para cumprir. Tá? Então ele está afirmando, nada bem resulta, pois só propõe um alvo pessoal, ele fez só em benefício próprio. Não obstante, aproveitará desses bens, essas melhorias que essas calamidades podem ter trazido, ele vai se beneficiar? Essa é a pergunta de Kardec. Ele fez a mesma pergunta que ele fez em relação aos pais. Né? Então vamos lá, 584 resposta. Cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. A 584A, gente, ele vai responder tudo aquilo que a gente estava falando agora há pouquinho nos conselhos, no querer ajudar e tudo mais. Cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. Certo? Eu vou fazer, eu vou ser recompensado, eu vou colher, para quem gosta lá do plantio e colheita, vou recolher aquilo que eu plantei, vou colher o que eu plantei. Semeei o quê? Problema, discórdia, então é o que eu vou ter. Então, na verdade, a Ana até brincou, podia trazer a 583 a mesma resposta, eles não quiseram repetir, para não falar que eles estavam falando a mesma coisa, ou para não falar Kardec de novo. Então, Chato, hein, Kardec? então eles só fizeram... Só deram uma floreada. E aí eles usaram a lei de causa e consequência. Mas ele podia pôr, Deus é justo. Pronto, simples. O Acácio está fazendo um comentário. E caberá a mim entender, respeitar e aceitar sua ajuda. Esse é o problema. Aí vão dizer, o cara se mete muito na sua vida. Acácio, vamos entrar aqui na 584A. Cada um vai ter que entender qual é a sua intenção. E aí, se a minha intenção é boa e eu fiz porque realmente eu achei que eu pudesse ajudar, show, preocupação minha, eu resolvo. Lembra daquela história lá? Eu pedi desculpa, eu pedi perdão e o outro não perdoou. Então, é um problema dos dois, né? De quem está ajudando e quem está sendo ajudado. Mas eu fui fazer com o coração, eu fui fazer com boa intenção. E o outro lado não quis receber. E outra, e aí vai aqui uma coisa muito importante. Se o outro não quiser receber o seu conselho, a sua opinião, a sua disposição, não tenho o direito de me milindrar e ainda sair batendo a porta. Fui tentar ajudar e ele não quis. Então é a mesma coisa, o inverso que você falou, Acácio, também é verdadeiro. Ele pode falar para você, o cara está se metendo na sua vida. Quando ele falar, o cara está se metendo na sua vida, nós nos milindramos e falamos assim, eu quis ajudar e o cara não quis. Ou então assim, quando acontecer, você eu não te vem disse, reclamar para mim. Eu te disse, lembra? Eu falei que... Entendeu? Né? Então é nesse sentido. Então quando nós vamos fazer o bem para o outro e o outro não quer receber, nós não devemos, ainda está muito difícil no padrão que nós estamos vivendo, mas nós não deveríamos nos sentir magoados, vitimizados e tal, porque o outro não quis ajudar. E normalmente nós fazemos isso. Nossa, fui ajudar e o cara deu as costas para mim, não quis nem saber. Também não ajudam mais. E também, quando aconteceu o que eu falei, deixa ele precisar de mim de novo. Não adianta vir reclamar para mim. Deixa ele que ele vai ver só. Eu falei. Aí a gente adora falar aquela frase, eu te avisei. Eu te disse. Verdade, né? Gente, para encerrar, nós vamos fazer o comentário de Kardec. Nossa, eu já não acredito.
Nós vamos fazer o comentário de Kardec e aí a semana que vem, sim, a gente entra no 585 a 591. Então a semana que vem eu só vou repetir, para quem entrou hoje lá na página, vocês vão ver que eu já deixei as perguntas da 585 a 91 disponível, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o comentário de Kardec e a gente faz a oração final, os avisos, porque nós estamos em cima hoje. Tá, vamos lá. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionadas ao seu grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se do progresso dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis, assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob a sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos comuns se imiscuem nas ocupações e divertimentos dos homens. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, em sofrimentos e angústias, o momento em que praza a Deus conceder-lhes os meios de se adiantarem. Se fazem o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Gente, esse comentário de Kardec, ele consegue resumir de uma forma, como sempre, né, nos comentários dos encerramentos dos capítulos, principalmente, e mesmo os que são no meio do capítulo, de uma forma fantástica. E para a gente resumir, para não passar muito, mas que cabe, depois cada um leia com calma esse comentário inteiro, porque lembra que ele está encerrando o capítulo 10 de ocupações e missões dos espíritos. Então ele diz aqui, eu me encaixei nos 2 últimos parágrafos, mais para o último do que para o penúltimo. Mas o que ele está dizendo aqui para nós, para quem quiser juntar e quiser entender tudo aquilo não, né? Porque foram 6 semanas a gente fazendo o capítulo 10, porque é um capítulo que tinha muito interesse e diz respeito às nossas existências, né? Como tudo, mas principalmente no que nós estamos fazendo aqui. E ele faz um resumo, se a gente ler o primeiro parágrafo e depois a gente tenta descobrir em qual dos parágrafos a gente está. Então, só o primeiro, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou desmaterializado, suas ocupações são proporcionadas ao seu grau de adiantamento. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Cada um tem o seu pedacinho para fazer. O que é muito importante disso, que a gente conversou muito disso todas essas semanas, mas muito há umas 3 semanas atrás. Todos, indistintamente, temos parte e somos partes fundamentais da criação do Pai. Uns ainda engatinhando, ainda aprendendo, mas assim mesmo com missões a serem cumpridas. Entre elas, por exemplo, nós não precisamos ser nenhum missionário dos top de linha que nós sempre usamos de exemplo nessas últimas semanas, mas se eles falaram que a paternidade, a maternidade é missão, então nós somos missionários. Tá certo? Então todos, indistintamente, que estão dentro da criação, têm a sua importância. E para lembrar que a gente também conversou muito a respeito disso, sempre nós temos alguém moralmente abaixo de nós e alguém moralmente acima de nós. Então nós temos por obrigação ajudar o que está abaixo e tentar aprender com o que está acima. E o que está acima tem a obrigação de nos ajudar.
está aí a grande missão. Então, para quem quiser depois olhar o comentário com calma, dá para a gente encaixar toda a realidade da criação do Pai em relação a esse resumo dele e as obrigações de cada um de nós temos em relação a essa criação. Então, quando a gente escuta que nós somos co-criadores, é nesse sentido. Se nós temos todos determinado grau de missão, e nós falamos muito disso 3 semanas atrás, não precisamos ficar esperando virar cada um de nós, e hoje nós estávamos em muitos, né? Nós estamos encerrando o estudo com mais de 140 pessoas. Cada um de nós tem importância fundamental na criação. Cada um. E está na hora de se tocar disso. Então, quando a gente pede, e eu vou repetir, não falei, vou dar os avisos finais e vou falar, para quem viu, quem tem acompanhado a página, fica o convite, né? Todo dia, praticamente, só um dia da semana que nós não temos texto de amigos, o Hélio não estava ao vivo hoje, o Paulo sempre está com a gente, são textos extremamente úteis para a nossa reflexão. Quando a gente pede para compartilhar, são por 2 motivos: para valorizar o trabalho desses amigos que gastam o tempo deles fazendo os textos para que a gente leia e consiga refletir. Quando a gente pede que compartilhe, hoje nós ganhamos de novo a quinzenal, a doação da LET de 120 litros de leite que são repassados para o asilo, e a gente pede para as pessoas compartilharem, é porque tem que valorizar sim a marca que faz isso, porque não é qualquer empresa que hoje doa 240 litros de leite tipo A para qualquer tipo de entidade. Quando me deixa muito triste, e eu vou aproveitar o desabafo, porque quando a gente pede isso para as pessoas que conhecem o trabalho e não fazem, de 2 uma, ou realmente a pessoa não se importa com o próximo, com o trabalho, ou a pessoa acha que é muito pouco, os 240 litros, ou o texto que o Paulo, que o Wellington, que o Orson, que todos eles nos presenteiam, a pessoa deve achar que isso é muito pouco, que a pessoa pode fazer muito mais. Faça que nós vamos ter um prazer enorme, absurdo de compartilhar, de divulgar, de participar, de ajudar, de colaborar. Enquanto isso, vamos valorizar quem está ajudando, quem está trabalhando, quem está fazendo, se propondo a fazer alguma coisa em benefício do próximo. Cada um desses amigos que escreve o texto semanal está se preocupando em benefício do próximo, eles não querem aparecer. Nós demos um exemplo aqui do Gustavo, que não quis nem que eu colocasse a foto dele, que aliás ele não queria que colocasse nem o nome dele, era só do mentor. O Paulo a mesma coisa, o Wellington a mesma coisa, o Orson a mesma coisa, o Marcelo a mesma coisa, o Orlando nem se fala. Quer dizer, são pessoas que não precisam da página do Amigos do Bem para aparecer ou para divulgar nada. São pessoas extremamente reconhecidas e de um trabalho fantástico dentro da doutrina espírita e no trabalho assistencial. Então, quando a gente pede, eu peço mesmo, se as pessoas acham chato, sinto muito, mas eu me sinto na obrigação de pedir para que essas pessoas divulguem o nome da empresa que faz a doação, o doador que deu leite, o que deu doce para a festa, que dá o brinquedo, que dá a Coca-Cola, o jaúba que dá o refrigerante. São pessoas que ajudam e precisam ser valorizadas, sim. Muitos não querem que apareça o nome, mas que devem ser valorizados, porque eu não consigo fazer o que muitas dessas pessoas fazem. Então, quando a gente pede para que divulguem, é por esse motivo. Quando a gente pede para divulgar a frase do dia, não é para o Amigos do Bem aparecer. É que muitas vezes nós temos exemplos, nós temos mensagens que nos chegam, de mensagens que chegaram numa hora que a pessoa está precisando. A Márcia, que é uma frequentadora do centro, chegou até nós por uma frase. Então nós podemos falar que a frase que pode parecer boba, que pode ser insignificante, que também dá trabalho procurar escolher a frase que a gente acha que vai ajudar. Tá? Tudo isso dá trabalho. Então, quando a gente pede o esforço das pessoas, é nesse sentido. Hoje nós chegamos a ter 300 pessoas no estudo. Que ótimo que nós estamos chegando a 300 corações. Nós falamos de 100 mil, 100 mil visualizações na frase de segunda-feira, 700 compartilhamentos, 200 comentários. São pessoas que provavelmente se sentiram tocadas, que quiseram passar isso para frente, que quiseram passar para um amigo, para uma pessoa querida. Esse é o trabalho. Então, quando eu peço, me desculpem se a gente insiste demais, mas é pensando no bem
de outras pessoas que nós podemos atingir. Foi por esse o motivo da gente fazer as transmissões das palestras, foi por isso que a gente começou o trabalho de fazer a transmissão dos estudos, onde nós temos hoje muitas pessoas nos ajudando, comentando, discutindo, perguntando, o que nos faz crescer muito. Porque é muito melhor a gente estar em 300 estudando o Livro dos Espíritos do que estar em 300 num boteco assistindo o jogo de futebol. E adoro futebol, não é uma crítica a isso, viu, Acácio? Até torci contra o seu time ontem. Eu queria dar um exemplo da Márcia, que ela está aqui, mandou uma figurinha. A Márcia chegou através de uma frase, aí a Márcia foi chegando através da gente e foi para atendimento fraterno. Fomos à casa dela, fizemos Evangelho no Lar e ela continua. E ontem ela veio com o netinho dela aqui, que é uma graça, e que conversando com ele, eu convidei para evangelização e hoje ela me mandou um recado no grupo, que ele avisou a mãe dele que ele vai poder ficar com ela no domingo, que no sábado ele vai ficar com amigos do bem estudando. Olha até onde chegou. Arthur. Né? Quer dizer, chegou na Márcia em primeiro lugar que precisava, chegou no lar da Márcia. Agora nós estamos com o Arthur, que deve ter o quê? Uns 5 anos? Mais ou menos. A Márcia fala aí. Márcia, sabe a idade do seu neto aí? E ele vem aqui ver a palestra e ele fica quietinho, é uma graça, ele presta atenção. Não é porque senão fica belisco. O Alexandre tem um cantinho no castigo, mentira. Não deixo. Ele gostaria de ter, mas eu não deixo, não, gente. Gente, nós passamos um pouquinho hoje. Gente, você passou. Muito obrigado, mas não tem problema, eu já falei, quem não puder ficar mais do que as 9h30, me desculpem, a gente tenta não passar muito, mas é que muita gente, são muitos avisos mesmo, e a gente tem 6 anos, Arthur, 6 tem anos. uma gratidão muito grande por muitas pessoas que a gente sabe. Alguns a gente brinca, Ana Feliciana, eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu vou esquecer e aí vai ficar chato, desagradável, mas vocês sabem quem são, que estão com a gente toda semana. Tem gente que está com a gente já desde quando iniciou. Teve uma moça que entrou semana passada e que teve o cuidado de entrar, que nós sempre falamos para entrar no YouTube, que é mais fácil para procurar. Depois mandou mensagem em particular falando que ela procurou e queria saber porque só tinha da questão tal que a gente começou, e realmente a gente começou as transmissões, a gente já tinha começado o estudo, mas a pessoa teve a preocupação de lá atrás, quis acompanhar. Isso é muito gratificante, gente. Eu vou aproveitar aqui o do Vado. Arthur, futuro trabalhador, eu também acho. Vado, brigadão. Vado, amanhã eu já fiz propaganda aqui do Adeilson, que vai estar com vocês amanhã. Pediram para você repetir o nome do livro. Nossos Jovens Profetizarão. Adeilson Salles é o livro novo do Adeilson. Vai ser já foi lançado, chegou pra gente a semana passada. Mas você pode tirar foto e deixar na página, né? Tá na página, tá divulgado na nossa página, mas o Vado com certeza vai divulgar lá no nosso lar lá em São Carlos. Então eu estou fazendo propaganda de novo, Vado, do Adeilson. A gente vai, se vocês fizerem a transmissão, eu já falei para o Adeilson que nós vamos compartilhar pela nossa. Gostaria muito de estar em São Carlos amanhã, se der, se eu conseguir. A Ana está enrolada lá com o trabalho também, mas se der tempo nós vamos tentar e aí dar um abraço em vocês, dar um abraço no Adeilson, que é uma pessoa que hoje o Amigos do Bem, um dos grandes responsáveis pela existência do Amigos do Bem é o Adeilson. E o Adeilson, a gente trabalha com as crianças, com os livros deles que são fantásticos. Fica a dica, se vocês quiserem pesquisar os livros infantis deles, são, além de ser de fácil, uma conversa muito, muito gostosa de ter com eles, um profundo conhecimento e bem atual. Fala sobre a facilidade da internet, o problema da internet, o cuidado que se tem com as crianças, enfim. A gente trabalha com crianças lá na evangelização de 5 anos a 12 e o livro se encaixa para todos. É o segundo ou terceiro livro que a gente já trabalha do Adeilson. Nós usamos 2 nas aulas e os jovens, provavelmente o Gabriel vai usar na mocidade. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos compartilhar a palestra do Adeilson. Gente, é fantástico. Alice no País das Famílias. Muito legal. E a maneira como foi feito o livro, que ele nos falou, né? Já que a gente passou do tempo, vou falar. Ele foi fazer uma palestra e ele
Ele falou que ele foi muito infeliz, que ele chegou e falou: oi, gente, quem tem papai e mamãe? Ninguém levantou a mão. Que dó. E aí ele falou: nossa, fiz a pergunta errada. E daí ele trouxe para a realidade na hora, ele foi mudando, e aí contou esse Alice no País das Famílias. Gente, muito legal esse livro. Se vocês puderem, quem trabalha com crianças, quem trabalha com evangelização, fala sobre todos os tipos de família. Ok? Falei demais também? Vamos lá. Tá bom? Então fica o convite. Vado, mesmo se a gente tiver aí amanhã. Terça sorteio do livro, ok? Por favor, nomes no particular ou no WhatsApp pra gente... Tá. Teve um monte de nome. Então, Vado, amanhã a gente, se não conseguir estar aí, nós compartilharemos a transmissão. Fica o convite para todo mundo, então. Não vai ser ao vivo pela transmissão nossa, mas vai ser ao vivo pela transmissão do nosso lar de São Carlos, que eu tenho a pretensão de falar que é minha casa também. E a gente vai transmitir a palestra da Adeilson. É Vícios Cibernéticos, muito voltado para a moçada, para a molecada, mas que vale a pena os pais assistirem, tá bom? Vamos fazer oração, gente, muito obrigado. Fica o convite para quem entrou a primeira vez, curtir, seguir a página, já publicarem para vocês, canal no YouTube, o WhatsApp do Atendimento Fraterno, e fica o convite para terça-feira, nós temos... Bom, vamos falar aí amanhã. Amanhã nós temos a palestra do Adeilson que nós vamos compartilhar. Terça que vem a transmissão nossa da palestra aqui do Amigos do Bem com a mesa do Evangelho, eu, Rodrigo, Daniel e o Paulo Marzanati, tá bom? Gente, muito obrigado. Vamos só para a oração final e uma boa noite para todos. Aproveitando o gancho do estudo de hoje, a gente dá a dica de todo mundo que está aí, colocar um copinho de água para fluidificar, porque nós estamos em vibração com os nossos amigos espirituais. E aproveitando o gancho, que o estudo de hoje foi muito bom, e a gente sabe que tem muitas mães e pais com corações dilacerados por seus filhos estarem viciados, estarem em caminhos equivocados, ou filhos porque os pais não dão atenção. Só lembrando que não há endereço errado, Deus não castiga, então estamos todos no lugar que devemos estar, ok? E nessa vibração de amor e paz, vamos pedir para Jesus que leve a todos os lares, Jesus, nesse instante. Um assunto que é tão dolorido aos nossos corações, porque somos ainda muito atrasados, talvez não, na certeza que falhamos muito como pais, na missão de ter os filhos. Pedimos Jesus e seus espíritos mensageiros, seus amigos, seus irmãos que aqui na Terra trabalham junto conosco para a evolução desse planeta, que nos auxiliem como pais a tomar a decisão certa, a falar o não na hora certa e que nos ajude a manter sempre a posição firme, lembrando sempre do seu Evangelho. Pedimos também que console os filhos que não têm o amor de seus pais, que tanto gostariam, que sentem falta, que os pais não ligam, que são abandonados, mas acreditem que Jesus está ao lado e Deus não abandona nenhum de nossos filhos. Então eu peço agora, nesse instante, a espiritualidade amiga que está conosco, visite cada lar que esteve participando conosco, esteve ouvindo esta palestra, que a vibração de amor, de paz, de harmonia chegue a seus lares, que encham os seus lares de luz, que cultivem a paz entre pais e filhos, que consigamos mudar o que pode estar errado, mas que há tempo ainda, enquanto encarnados, estamos sempre com tempo de mudar o que está errado ou melhorar. Que Jesus nos ajude nessa tarefa e que essa água que está aí ao seu lado seja fluidificada com bênçãos de luz, de amor, de equilíbrio. Que Jesus coloque todo o remédio necessário para as famílias, para os filhos, para os pais, para os
os pais, aqueles também que cuidam, são os tios, os avós, enfim. Que consigamos levar a paz e o amor para todas as famílias. Pedimos, Senhor, coragem às crianças que vivem em orfanatos, às crianças que são abandonadas, às vezes maltratadas pelos seus pais, que esses pais consigam ter ainda nesta encarnação a possibilidade de recuperar o tempo perdido com seus filhos. Que Jesus visite esses lares, esses abrigos, esses filhos, esses pais, dando a certeza que Ele não nos abandona, que Deus está conosco. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de termos essa vibração de paz e amor e que todos se beneficiem conosco. Que assim seja. Gente, boa noite. Lembra do sorteio do livro semana que vem. Nominho, por favor.